Você está no Pedocast da Rosângela Mariano. Desejamos a todos uma ótima tarde. Nosso segundo episódio será sobre a saúde mental. E nós hoje teremos uma convidada, uma psicóloga que vai falar um pouquinho conosco sobre a saúde mental. Caros ouvintes, como anda a sua saúde mental? Então, nós temos o prazer imenso de receber aqui, em nosso Pedocast, a psicóloga Jéssica. Jéssica, pode falar um pouquinho conosco, nos dar a tua participação sobre a saúde mental? Boa tarde, Rosângela. Obrigada pelo convite. Sou Jéssica Borowski, sou psicóloga. Atuo como psicóloga clínica, principalmente no contexto online. E é muito importante a gente pensar na nossa saúde mental, em como andam as nossas emoções, não somente em tempos de pandemia, né? Mas que a gente aprenda depois desse período difícil a ver a importância do nosso emocional no dia a dia, em como andam as nossas relações, tanto no trabalho, quanto relações familiares, relações conjugais, com os amigos, que a gente tenha uma perspectiva mais realista e também mais positiva sobre como a gente trata os outros e principalmente como a gente trata a nossa própria saúde, nosso próprio bem-estar. Então, doutora, os nossos ouvintes, algumas pessoas têm muito tempo, assim, andado, isolado, sem ver a família. Muitos têm, assim, repetido, assim, muitas das vezes, tristezas, angústia. E nesse nosso encontro, nosso primeiro encontro, falando sobre a saúde mental, nós sabemos que a saúde mental ela tem um ponto, a parte da mente positiva, que a mente positiva, ela gera aquele comportamento positivo, conforme até você relatou sobre os nossos relacionamentos, e também tem a parte da mente dos pontos negativos. Qual a sua observação que você pode deixar para os nossos caros ouvintes? Certo. A gente precisa pensar principalmente no que é funcional. Qual a função que os nossos pensamentos têm? Se os pensamentos que a gente tem nutrido são pensamentos que nos ajudam nos nossos objetivos, ou são pensamentos que nos trazem medo, insegurança, mais incertezas, uma perspectiva negativa sobre o futuro, sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas. É importante que a gente tenha o hábito de prestar atenção no que a gente pensa e no que a gente sente. E questionar se isso que a gente pensa, isso que a gente está sentindo, e também os nossos comportamentos, se eles nos aproximam de uma vida mais saudável, de uma vida mais potente, mais construtiva, ou se eles nos afastam, se eles nos paralisam, né? Porque até mesmo a positividade em excesso, ela também pode acabar nos sabotando. Quando a gente deixa de olhar para algumas questões que são importantes, quando a gente negligencia os nossos problemas, quando a gente deixa para depois resolver coisas importantes. Então, o fundamental é que a gente preste atenção na função. Qual a função que determinado pensamento tem? Qual o desdobramento que ele tem para a nossa vida? Qual o comportamento que ele gera? Isso é muito importante. Por isso que o processo terapêutico, fazer terapia, ter a ajuda de um profissional, também é muito relevante. Porque muitas vezes é difícil fazer esse movimento sozinhos, Então, se você tem percebido que seus pensamentos eles têm sido muito negativos, se você não consegue ver mais uma perspectiva, uma possibilidade de ter uma vida com qualidade, de realizar os seus sonhos,
de ter força para ir atrás dos seus objetivos, sejam eles profissionais, pessoais, afetivos. É importante que a gente saiba a hora de pedir ajuda, né? Que a gente recorra a pessoas que possam nos ajudar a fazer esse movimento. Porque pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de coragem. Muito obrigada. Interessante, doutora, também que essa participação da saúde mental, eu até deixei no primeiro episódio, ele falava até muitas das vezes até a nossa alimentação, os exercícios físicos, isso tudo nos ajuda a manter uma saúde e uma mente saudável, né, doutora Jéssica? Com certeza, né? O nosso corpo, ele é integral, a gente não separa, né, a mente do corpo. Cuidando da nossa mente, automaticamente a gente também vai ver benefícios no nosso corpo. Não, a gente não pode esquecer que muitas doenças, elas têm ligação com o nosso emocional. Por exemplo, doenças relacionadas ao estresse podem causar problemas na pele, problemas no estômago, enfim. E da mesma forma, a nossa saúde física acaba afetando a nossa saúde emocional, né? Então, principalmente para quem tem questões relacionadas à ansiedade, ao humor deprimido, é importante criar hábitos saudáveis, hábitos que cuidem tanto da saúde física quanto da saúde mental. Então, nós agradecemos a presença da doutora psicóloga Jéssica. Nós teremos que deixar o nome, o site dela no nosso Instagram, caso você precise de uma terapia, caso você precise de uma conversa. Foi um prazer imenso ter a doutora aqui e nós iremos deixar aquele texto maravilhoso que todos vocês conhecem. Todo homem tem a mente humana, pode conectar e ela pode conquistar. Que todos possam procurar ter uma mente saudável. Se precisar de ajuda, conforme a doutora falou, não guarde sozinho, procure uma terapia, peça ajuda para que todos possam ter uma mente saudável. Desejamos a todos os ouvintes, nossos amados ouvintes, um ótimo dia e que Deus abençoe a todos.